Boa tarde, queridos amigos. Uma alegria estar aqui novamente, nesse ano que se inicia, né? Mais um ano começa. E a gente, como eu falei na palestra de dezembro, final de ano, começo de ano, sempre um momento de fazermos reflexões, colocarmos metas em nossas vidas e pensarmos até nas que já colocamos, se demos conta ou não dessas metas. E às vezes as pessoas acham que parece bobagem, né? Colocar metas. Ah, não, isso é tudo bobagem. Não preciso disso, isso não faz diferença. Quando não colocamos meta nas nossas vidas, nós ficamos tipo aquela, sabe aquela alga na praia, assim, que a marola leva para um lado, a marola leva para o outro, e às vezes joga lá para a areia e fica esturricando no sol. Quando estamos sem metas, nós cabemos bem naquela frase que diz: quando você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Que triste, qualquer lugar serve para nós? É isso que queremos para nós, qualquer lugar? Metas são importantes? Sim, com certeza sim. E normalmente quem diz que a meta não serve para nada são pessoas que estão frustradas por não ter conseguido as suas metas. E é fácil conseguir as metas? É fácil ou é difícil? É difícil. Por quê? Porque exige uma força, uma determinação. E porque às vezes, talvez, também tenhamos feito metas muito... A meta deveria nos tirar do conforto. Mas também ela não pode ser uma meta, tipo, eu hoje dizer para vocês, olha, em dezembro eu quero dar um concerto de piano para todos vocês. Que maravilha, Sônia. Você conhece alguma coisa de piano? Nada. Você conhece alguma coisa de notas musicais? Nada. Acho que não vai ser possível, né? Então não adianta também fazermos metas impossíveis, né? Temos que trabalhar dentro das nossas possibilidades, mas ir um pouco além. Ir um pouco além, é isso que a meta diz, vai um pouco além. Parece palestra de coach, né? E na verdade nós somos. É isso que o palestrante faz aqui. O palestrante é um facilitador para auxiliar as pessoas a conseguir ir em frente. Afinal de contas, foi para isso que viemos aqui escutar a palestra. Para isso que eu também escuto a palestra de outras pessoas. Porque eu quero aprender. E isso faz com que o palestrante esteja à frente de vocês nessa jornada? Claro que não. Talvez só eu tenha uma facilidade maior para falar, a Tânia, Vladimir, né? Quem está aqui na frente, Micassa, é isso só. Mas estamos todos ali, ó, correndo atrás do prejuízo, como diz, né? Procurando a nossa evolução. Eu estava pensando nessa palestra e pensando quais são os inimigos da meta, né? Eu acho que a segunda-feira é o maior inimigo da meta. Já viram aquela meta que segunda começa? Segunda eu começo. Tem um outro inimigo também, né? Ano que vem. O medo. Você já está indo um passo além. Olha só, esse pessoal está muito ligeiro. Janeiro também, ano que vem. A meta de segunda-feira é muito engraçada, né? Segunda-feira eu começo. Quem nunca ouviu essa frase ou quem nunca falou? Segunda-feira eu começo. E aí, chega segunda-feira, o que acontece? Chove. Gente, como que eu vou começar uma meta chovendo? Não dá. Vamos deixar para terça. Terça sem falta. Na terça-feira, furo o pneu do carro. Aí, dá para começar uma meta? Não, olha, parece que o universo está dizendo que não é hoje o dia. Né? Já vamos jogando a culpa para o universo. Vamos deixar para quarta. Quarta sem falta. Aí, quarta-feira,
eu vejo lá o meu horóscopo. Não que eu acredito em horóscopo, mas tá escrito que Saturno não está convergendo com Marte, Plutão e Áries. Melhor não, né? Vamos deixar para a semana que vem? Porque eu não acredito em horóscopo, mas vai que, né? E aí vamos deixando as coisas acontecendo. E aí eu vou pedir uma licença para um poeta chamado Drummond e pegar um pedacinho de uma poesia dele que diz assim: quando se vê, já é sexta-feira. Aliás, desculpa, quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é o final do mês. Quando se vê, já é Natal. E aí eu pergunto, quando se vê, a vida acabou e fizemos o que da vida? Se não tivermos metas, se não tivermos um rumo, uma direção, o que nós vamos fazer da vida? E para isso, precisamos superar o medo. Precisamos ter força. As metas exigem de nós forças, superações. E como nós somos cristãos, e a nossa base é Jesus, então eu me lembrei de uma frase quando chegaram em Jesus e disseram: Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma. Sem que eu me coloque dentro do amor de Deus, é fácil para eu conseguir forças? Sem estar envolvida no amor de Deus, é fácil? Também já ouvimos uma frase, e talvez até dissemos essa frase, que diz assim: Deus me abandonou. Quem nunca ouviu, ou talvez até tenha falado? Nesse universo tão grande, Deus tem mais o que fazer do que olhar para mim. Com tanta gente para cuidar, Deus vai perder tempo comigo? Já ouvimos essa frase, ou até já falamos, ou até já pensamos. E quando ouvimos essa frase, nós vemos bem o quanto nós, pequenos seres, queremos humanizar Deus. Esquecemos que Deus é a divindade. Eu estou aqui, vocês estão olhando para mim e eu estou vendo lá fora árvores. Tem toda uma natureza, um céu, um infinito. Esse ser que criou tudo isso, eu posso medir e mensurar como ele pensa? Na minha pequenez, eu não consigo dar conta nem do que eu penso. Uma hora eu estou pensando uma coisa, daqui a pouco estou pensando outra. Às vezes a gente pensa que a gente é meio bipolar também, né? Como que eu vou mensurar Deus? Como que nós, na nossa pequenez, queremos dizer se Deus nos esqueceu ou não? E eu provo para vocês que Deus nunca nos abandona. Quer que eu prove? Quem nos criou? Gente, uma respondeu, alguém sabe, quem nos criou? Deus. Deus é a força suprema. Nós estamos mergulhados no fluido de Deus? Deus é perfeito? Um ser perfeito pode abandonar a perfeição, pode abandonar as suas criações? Olha que na nossa pequenez a gente já diz isso. Um ser perfeito não pode abandonar a sua criação. Um ser perfeito não cria coisas para abandonar, nem para desprezar. Se nós achamos que Deus nos despreza porque erramos, estamos de novo medindo Deus pelas nossas réguas. Mas hoje você tá terrível, hein? Tá terrível, colocando tudo na frente. Hoje ele tá afiado, tá afiado.
E eu vou chegar aí de novo. Que você está indo na frente, eu vou atrás. Deus não nos abandona, porque Deus nunca vai abandonar a criação dele. Nunca. Deus me esqueceu, Deus me abandonou. E Deus não pode nos abandonar, porque nós vivemos na energia, no fluido cósmico, no fluido de Deus. Se Ele cortar esse fluido de nós, vamos dizer que Deus é esse Deus bravinho. Estou bravo com o povo, não quero mais conversa, estou de mal. Não vou mais ajudar esse pessoal. Em primeiro lugar, ele já não seria um Deus justo, seria? Já não seria um Deus justo. Segundo, o próprio fato dele não dar a nós esses fluidos já faria com que nós fôssemos exterminados. Eu ia morrer? Não, você não ia morrer, você ia ser exterminado. Sabe o que é exterminado? Nem morrer você não vai. Porque até o plano espiritual precisa dos fluidos de Deus. Toda criatura vive sob a égide do fluido divino. Então, é Deus que nos abandona ou a gente que abandona Deus? Nós, na nossa pequenez. E o que acontece quando abandonamos Deus? Nós ficamos mais fortes ou mais fracos? Gente, eu não vou dizer que todo mundo, mas talvez a maioria de nós já passou por uma fase rebelde que abandonou Deus. A gente sabe muito bem como nós ficamos nessa fase. Ficamos mais fracos. E Ele não nos deixou, mas nós deixamos. Porque quando Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas, qual é o ensinamento que Jesus está querendo nos passar? Quando Deus diz isso, qual é o ensinamento que Ele quer nos passar? Que através de Deus é que nós conseguimos as forças que nós precisamos para a nossa evolução, para a nossa jornada. E eu posso até pensar assim, tá, você está dizendo que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, isso significa que ninguém está à frente de Deus? Não. Nem meus pais? Não. Nem meus filhos? Que é um amor muito grande que temos? Não. Então, de novo eu posso pensar, então esse Deus é um Deus ciumento. Ele tem ciúmes dos meus pais, dos meus filhos, do meu cônjuge. É isso? Não. A questão é, quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós nos modificamos. Nós mudamos o que tem dentro de nós. Nós caminhamos com muito mais força, simplesmente porque adquirimos honra, determinação, confiança, coragem, mas uma coragem dentro das leis divinas, uma força dentro das leis divinas. E nós vimos isso muito intensamente com os primeiros cristãos. Aquele povo pobre, muitos, a maioria escravos, mas que perceberam ali a força quando chegou alguém e disse: aqui está a libertação. Jesus é a libertação. Por quê? Porque Jesus veio nos trazer as palavras e muito mais do que as palavras, Jesus trouxe, o Vladimir disse isso, os ensinamentos. Porque falar é muito fácil. Diz que até papagaio fala. Palavra se joga ao vento, não tem uma frase que diz isso? Mas e agir? Aí sim. E Jesus nos trouxe isso. Ele veio diretamente do Pai para nos trazer isso.
Então, quando nós colocamos Deus à frente, isso muda a nossa vida no sentido de nos tornar mais fortes, porque somos mais determinados. E como eu disse, lembrando os primeiros cristãos, eles sabiam que seriam devorados pelos leões, eles sabiam que seriam crucificados, que passariam por humilhações, que passariam por torturas, mas nunca negaram, nem em palavra e nem em atitudes, a Jesus, e seguiram confiantes para a morte. E eles morreram de fato? Não, claro que não. E com certeza eles ganharam uma força enorme ali, espiritual, luz, clareza. E quando eu coloco nas minhas metas que eu quero ser uma pessoa melhor, que eu quero ser uma esposa melhor, um marido, ter um relacionamento melhor afetivo, quando eu digo nas minhas metas que eu quero ser um profissional melhor, melhorar financeiramente, qualquer coisa que seja a minha meta, se eu tiver Deus à frente, eu tenho essa força, eu tenho a honra, a dignidade, a clareza para poder ser um filho melhor, um cônjuge melhor, um amigo melhor. E quando somos melhores, nós atraímos também amigos melhores. Porque quem reclama que tem amigos que não são tão amigos, é porque essa pessoa está na mesma sintonia. Então, se queremos uma vida melhor, estamos oferecendo o que para a vida para ter uma vida melhor? Isso tem que partir de nós, começar por nós. E só começa por nós quando colocamos Deus à frente. Nenhum casamento vai sobreviver se não tiver Deus em primeiro lugar. Se o homem não amar mais a Deus do que a sua esposa, se a sua esposa não amar mais a Deus do que o seu esposo. Porque quando amamos mais a Deus, nós nos tornamos seres melhores para os outros. E é muito profundo isso, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando Jesus fala isso, eu me lembro que eu era criança e pensei realmente num Deus ciumento. Se eu não amar mais, eu tenho que amar Ele mais. E às vezes parece isso mesmo, mas a coisa é muito mais profunda. É exemplo, é como vamos agir. E até falando do lado profissional, porque afinal de contas nós precisamos crescer materialmente também, não só espiritualmente, mas também materialmente. O universo cresce também materialmente. Eu me lembro que há muitos anos eu estava voltando do Guarujá e estava passando ali no túnel do Guarujá, vocês conhecem ali aquele túnel? E ali tem uma comunidade meio problemática e estava muito calor. Hoje não pode falar nada, né? E estava muito calor. Meu carro não tinha ar-condicionado, naquele tempo acho que ninguém tinha. E aí eu tive que abaixar o vidro, estava parado o trânsito. E tinha uma igreja, era uma igreja, eu não me lembro qual a linhagem dessa igreja evangélica. E aquele pessoal bem simples, uma igreja muito pequena mesmo. E ele estava fazendo a pregação e eu tive o privilégio de conseguir ouvir a pregação dele. Ele disse assim, olha, para vocês terem ideia de como isso é antigo, tá? Ele falou assim, todos nós temos o direito de crescer financeiramente. Todos nós temos o direito de dar uma educação melhor para os nossos filhos,
de termos uma casa melhor, de termos até micro-ondas. Ele falou isso, para vocês terem uma ideia como é antigo isso. Progresso é divino. Sim, mas o que eu quero dizer é, isso faz tanto tempo, né? E olha só que beleza ele colocou nas palavras. Ele disse, nós temos que fazer isso. Nós não temos que nos conformar com a pobreza. Temos que trabalhar, temos que progredir. Mas para isso, temos que colocar Deus à frente e não sermos como um trator que vai passando em cima das outras pessoas. Querermos só o que é nosso. Que coisa bonita. Para mim foi um privilégio ouvir isso, né? Eu guardo isso na memória há tantos anos. Foi um privilégio. Falou tudo, em poucas palavras, falou tudo. Então, quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, quando nós colocamos Deus à frente, nós somos ou não somos pessoas, seremos ou não seremos pessoas melhores quando fizermos isso? Mais honradas, mais dignas, mais fortes, mais determinadas. E nós temos que ser pessoas melhores apenas para nos mostrarmos para os outros? Não. Se não tiver ninguém, as minhas atitudes, ninguém está olhando. As minhas atitudes têm que ser porque os outros olham ou simplesmente porque eu acho que deve ser assim? Deve ser assim. Eu preciso esperar que outros olhem? Que outros façam elogios ou qualquer coisa do tipo? Então, eu vejo assim, a gente colocando metas nas nossas vidas e muitas vezes nos frustrando porque não conseguimos. E quando colocamos Deus à frente, nós vamos conseguir força, coragem, determinação para darmos conta do que queremos fazer, do que precisamos fazer. E esse é o nosso objetivo. E eu desejo a todos, como desejo a mim, que esse ano seja o primeiro ano de toda uma eternidade que vem, que a gente consiga colocar Deus em primeiro lugar, para termos mais força, mais coragem, para sermos melhores amigos, melhores pais, melhores filhos, melhores esposas, maridos, para sermos melhor no nosso trabalho, no nosso progresso. Você é muito feliz, né? Para ser mais feliz. Para sermos mais felizes. Colocar Deus acima de tudo. Obrigado, queridos amigos. Podemos continuar. Então me ajudem, porque esgotou? Você tem você está falando de Deus, tem uma mensagem sobre Deus, tá? Quero que eu leia? Certa vez, sentado em um monte, em frente ao mar, olhava o horizonte. Deixa eu deixar longe que eu esqueci o óculos. Pensei e perguntei a mim: Deus, onde está você? De repente, parece que tudo parou. O vento não mais soprou. Fiquei a olhar com um olhar perdido. E de repente, algo em meu ouvido soprou. Parece que assim falou: queres ver Deus? Olhe para dentro, olhe em tua volta, olhe para o firmamento. Que estranho, pois dia seguinte vim ao mesmo monte, olhei para o horizonte, pensei no que estava vendo, parece que algo mudou. Vi cores nas flores, senti-me mais sereno, porém muito pequeno. Que coisa estranha comigo acontecia. Por tudo isso que sentia. Achei que estou envelhecendo, por isso o que está ocorrendo. Mas agora já consigo aceitar que Deus está em todo lugar. Um escritor confuso.
Sabe que essa mensagem me fez lembrar, há alguns anos, né? Eu fui dar uma aula de espiritismo e eu peguei um rap, coloquei na sala de aula. E esse rap, a letra, falava sobre um cara que ele dizia que agora que ele está na prisão, ele estava preso, é que ele conseguia valorizar os amigos, as flores, as cores, o céu, a vida. E nós sabemos muito bem que nosso aprendizado pode acontecer pelo amor ou pela dor. E que nós podemos fazer essa escolha. Quando colocamos Deus à frente, ainda assim pode vir a dor? Claro que pode, mas será apenas por aprendizado. E não porque nós fizemos coisas tristes, que temos que expiar essas coisas. Micácia estava falando, né, que estamos vivendo tempos difíceis. Muitas pessoas falam isso e gentilmente discordo, no sentido que a humanidade sempre foi a humanidade. A única diferença é que agora temos a internet, um jeito fácil de ver. E aí nós vemos pessoas envenenando a família inteira. Que coisa mais triste, né? Você fala assim, meu Deus, eu olho para isso e juro, gente, eu penso assim, hoje meu pensamento mudou. Eu penso o quanto esse ser vai sofrer para resgatar tudo isso. Porque essas pessoas que se foram, não vamos entrar no mérito se elas mereciam, não mereciam, não vamos entrar nesse mérito. Se essas pessoas não souberem perdoar esse ser também, e vamos dizer que todas perdoam do fundo do coração, mesmo assim, ela vai ter que resgatar. Porque eu ofendo todo mundo aqui, e todos vocês me perdoam. Vocês se libertam, mas eu me libertei do que eu fiz? Claro que não, né? Isso é uma prisão. Com certeza ela não pôs Deus à frente. Nunca faria isso. Se aquela família está difícil para ela lidar, é melhor se afastar. Você está falando de pessoas que dessa história que envenenaram, né? Tem histórias de rainhas que envenenaram os filhos. Então eu acho que hoje nós nos chocamos. Antigamente a gente achava normal. Antigamente, que eu digo, antes do Ou nem sabia, né, Tânia? Nossa, normal, violência. Sim. Tudo isso que você descreveu. Só que hoje isso não choca. Sim. Choca alguém chocar o cachorro. Sim. Que antes era normal. Sim. Hoje até isso a gente se choca. Sim. Então os fatos sempre aconteceram. Nós, eu acho que estamos vendo. Eu lembro que eu era criança e nós escutamos uma vizinha numa briga terrível com o marido e briga de tapa mesmo. E eu fiquei chocada, falei, mãe, né? Ela tá apanhando. Aí minha mãe e meu pai falaram, olha, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ainda que ela era bem bravona e ela conseguiu também dar uns peteleco no cara. Mas, gente, quantas pessoas não morrem assim? Crianças que eram espancadas pelos próprios pais a ponto de morrer. Ainda existe hoje? Existe, mas hoje um caso que acontece vira um escândalo enorme. Antigamente acontecia e não se mete na educação dos filhos dos outros. Meu avô disse que ainda muito criança ele fugiu de casa porque não aguentava mais ser espancado. Acho que com 13 anos ele já largou a casa. 13 anos, gente. Então, o mundo vai evoluindo. É que essas coisas escandalizam muito e como diz André Luiz, o bem é silencioso e o mal escandaloso. Então acontecem muitas coisas boas. Se olharmos o nosso dia a dia, acontecem muito mais coisas boas do que ruins. Mas uma coisa ruim choca. Então vamos dizer que dentro do seu dia aconteceram várias coisas normais e olha só como nós estamos. O normal, aquilo que é bom virou normal para nós. É normal, né? Meu dia foi normal. Isso significa o quê? Quando alguém fala para mim, tá tudo normal, eu falo que ótimo. Então não mexe. Tá tudo normal, não mexe. Tá perfeito.
E aí, dentro do normal, acontece uma coisa maravilhosa. Opa, subiu meu grau aqui de dopamina. Mas, de repente, acontece uma coisa aqui meio tristinha. E aí? No final do dia, a gente vai lembrar do quê? E, em geral, se perguntar para as pessoas como foi seu dia, a pessoa vai falar o quê? Ruim. É a audácia dos meios de comunicação. A audácia que as coisas não são mais exaltadas, a exaustão. Exatamente. Então, marca, mas todo dia nasce uma flor, nasce uma vida humana, nasce um animal, alguém doa algo, alguém dá um abraço, alguém ajuda a pessoa necessitada. Então, Exato. nós temos atitudes diárias que o pessoal não enxerga, né? Não. Isso acontece todo dia, não? E por que a mídia enaltece tanto as coisas negativas? Porque as pessoas consomem. Oi? Exato. Mas por quê? Porque as pessoas consomem. Mas tem uma coisa importante a dizer, né? Você falou de Deus, mas qual é o entendimento de Deus Espírito? O Espiritismo não tem um entendimento diferente de Deus, não de todos vai Deus. Deus Espírito é um castigo. Exato. Começa daí, então, uma série de consequências que você relatou acontecem, mas os Espíritas não vai descontar, foi prévio de dar uma martelada nesse texto. E o Deus não é antropomórfico, vocês podem entender como Deus, imagem e semelhança humana, não. Entender o Espiritismo, a força da natureza, que ninguém está dizendo que ela é uma pessoa. Exato. É uma ênfase assim. Esse é um ponto que eu sempre procuro bater aqui, né? Nosso Deus não é um Deus que castiga. Quem acredita num Deus que castiga não está dentro do Espiritismo. Nós estamos vivendo bem para mim no progresso. Sim. E o progresso deixa, quer queira, quer não, a maioria mais sensível. Então, por isso que, como a Tânia. você julgar um animal, você se comove. Sim. A sensibilidade é progresso. Sim. Mas, por outro lado, também está existindo uma neurose. Por exemplo, eu já escutei de pessoas, quando eu falei que eu não quero ter animal, as pessoas falarem que eu não gosto de animal por causa disso. Eu falei, não tem nada a ver, eu só não quero ter um animal. Não, eu livre-arbítrio. Exato. Então, a gente tem que sempre tomar um cuidado. A gente tem que sempre tomar um cuidado, porque às vezes a coisa sai de um extremo e vai para outro. Sabemos hoje que muita coisa não pode ser falada. Muita coisa pode ser falada. Que coisa, gente. A garganta está presa, né? Então, assim, esses extremos são tudo de aprendizado. Porque o equilíbrio está no meio. E às vezes, para chegar no meio, nós precisamos passar por um extremo e ir para outro extremo. E eu tenho tido muita felicidade de ver na internet pessoas de várias religiões trabalhando muito em prol de ajudar casais a fortalecer os relacionamentos. E alguns anos atrás, parecia que o estímulo era separar. Não tá bom? Separa. E para que você vai aguentar isso? Separa, tem tanta coisa por aí. O mundo está tão cheio de gente, para que você vai aguentar essa pessoa? Né? E eu sempre brinco com as minhas amigas, né? Eu falo, olha, se o outro não é um príncipe, a gente tem que lembrar que a gente também acorda com o olhinho remelento, com bafinho. Não somos princesas, ninguém é aqui. Todos nós temos desafios de evolução, todos nós. E eu estou vendo esse movimento que antes era ai, larga, sabe? Tá dando trabalho, larga. E hoje a gente está vendo um movimento, vem cá, vamos ajudar esses casais, vamos fortalecer. Hoje mesmo eu estava escutando um pessoal assim, que faz um trabalho assim, e por incrível que pareça, caiu para mim lá na playlist e falava, se Deus não estiver à frente, o casamento não anda. Nenhum casamento consegue ter sucesso se não colocar Deus à frente.
Porque se você achar que a outra pessoa está acima de Deus, você já errou. Porque a hora que você perceber que a outra pessoa também está em desafio de evolução como você, já dá decepção. O único que não vai nos decepcionar é Deus. Então, nós temos que nos melhorar. Se eu quero que o meu marido seja melhor, quem tem que ser melhor em primeiro lugar? Eu escutei um dia de uma colega na academia, outra academia. Eu escutei um dia, ela falou para mim assim, eu estou sonhando muito em encontrar uma pessoa na minha vida. Eu falei para ela, mas escuta, você não é casada? Ela falou, sou. Peraí que está bugando a minha mente aqui, né? Você está sonhando com o quê então? Não, meu casamento está ruim, mas eu estou levando ele até eu conseguir uma outra pessoa. Eu falei, não, explica, né, porque tá difícil aqui, né, eu sou loira, tem coisa que é difícil para uma loira entender. Eu falei, explica. Ela, não, então, inclusive eu fui numa cartomante que falou que tem uma pessoa que vai aparecer. Foi minha filha, e ela diz que gosta de espiritismo. Foi minha filha, deixa só fazer uma pergunta para você. Não tá bom o seu casamento? Ela falou, não. Eu falei, por quê? A gente não tem diálogo. Eu falei, você conversa com ele? Não. Eu falei, você procura assunto? Não. Você estimula ele? Vamos passear? Vamos fazer alguma coisa junto? Não. Eu falei, minha filha, mas você não faz nada também. O que você quer? Você está achando o quê? Casamento vai ser sempre assim? Vai ter sempre desafios. Todas as mudanças, todas as fases são desafios novos. Exato, e vou falar, ficar sozinho é um desafio maior, porque quem é sozinho como eu, fica egoísta, você não quer mais, eu tomo minhas decisões sozinha, eu faço minhas coisas do jeito que eu quero, a hora que eu bem entendo, do jeito que não sei o que, a gente vira egoísta. O casamento é um desafio, tudo é um desafio na vida. Eu vi uma mensagem evangélica hoje de manhã, que o tema principal era indulgência. Está faltando muita indulgência de uns para com os outros hoje. E eu volto a dizer que sempre faltou. Só que hoje está clareando. Tem uma parte... O Vladimir conhece muito bem o livro dos médiuns, tal, alguma parte que o Kardec diz, os véus vão sendo tirados dos nossos olhos, né? Os véus estão sendo tirados e nós estamos conseguindo enxergar algumas coisas que antes não conseguíamos. Agora, conforme nós estamos, isso mostra que nós estamos melhorando, estamos evoluindo, estamos enxergando que não se deve chutar o cachorro, que não se faz isso. Estamos enxergando que não é com violência que a gente educa um filho, não é com agressão. O Espiritismo fala da terceira revelação. O que é o revelar? O revelar significa levantar o véu. O véu está sendo levantado aos poucos. Se levantasse de uma vez, nós não teríamos condições intelectuais de enxergar direito. Ele está levantando, e nós estamos conseguindo chegar mais. Sim, isso é mais ou menos como estamos dormindo. Gostosinho lá no nosso quarto, tudo escurinho, e de repente, se acordarmos com a luz, sabe, abre assim a janela e entra aquele sol na sua cara, alguém consegue ver alguma coisa na hora? O amor já chega mais. Não, e outra, o olho não consegue, o olho tem que acostumar, temos que acostumar com a claridade tem que vir aos poucos, não adianta jogar todo o conhecimento. O que nós conhecemos hoje, não teríamos condições de conhecer quando tínhamos 3 anos de idade. Por quê? Por falta de inteligência? Também, não tínhamos neurônio suficiente, o corpo foi formando também, né? E por falta de experiência, porque para chegar onde chegamos, tivemos que caminhar, é uma jornada. E agora, Dona Rosa, eu estou abusando do tempo agora,
E aí eu vou falar uma coisa. Muitas vezes as pessoas dizem assim: se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria tal coisa. Exatamente, Dona Rosa, não. Por que nós sabemos que aquela tal coisa não foi boa? Só depois de muito tempo se passou. Porque fizemos, não foi? Se não tivesse feito, ia saber? Quanta gente que começa a agir como adolescente com 50, 60 anos, porque não fez na adolescência o que tinha que ter sido feito na adolescência. Porque a vida nós temos etapas. Quanta gente? Pulou etapas? E não pode. Nós precisamos. Ninguém passa da infância para a maturidade direta. Exatamente. E quantas pessoas chegam aí a 60 anos parecendo sei lá, você não tem com o que conversar, a pessoa não tem um mínimo de conteúdo. E eu não estou falando de problemas neurológicos, não estou falando disso. Pessoas vazias, sabe? Pessoas vazias que só falam de balada, de adolescentes ainda, com 50, 60 anos, pularam etapas importantes. Nós precisamos galgar todas as etapas. Nós precisamos sim vivenciar as coisas, até aquilo que eu olho e falo, putz, eu não tenho nenhum orgulho disso, mas eu precisava passar por isso. E quantas vezes olhamos para trás e dizemos, eu não tenho nenhum orgulho disso e fiz 3 vezes isso. Fazemos isso às vezes? Fizemos em nossas vidas? Pode ser que sim, pode ser que não. E eu sempre lembro São Paulo, né? Que eu falo que São Paulo era o cara, né? Porque São Paulo nem foi um apóstolo direto de Jesus e foi considerado apóstolo. O primeiro que escreveu. Oi? Foi o primeiro a postar uma coisa escrita. Exato. Não, e ele já tinha tecnologia, né? Ele sabia escrever, Ele era um doutor da lei. A dúvida é se só talvez tivesse. Mas aí, eu estava outro dia pensando, falei assim, nossa, ele era um Mark Zuckerberg da vida naquele tempo. Porque olha a ideia que ele teve. Já que eu não posso estar em todas as cidades, eu mando carta. Olha que fantástico, ele mandava as cartas para Coríntios, para sei lá, para quantos lá ele mandava as cartas. E São Paulo, esse cara fantástico. Ele tem uma frase que ele diz, que tolo sou eu, que sei o que eu não devo fazer e continuo fazendo. Se ele fazia, ainda repetia padrões, isso acontece conosco, repetir padrões? Claro. E aí é olhar e falar, caraca, fiz de novo, peraí, onde eu estou falhando? Santo Agostinho fala, à noite, escreve o que eu fiz de bom e o que eu não devo fazer de novo. Vai trabalhando esses processos na mente e não se cobrando tanto. Essa semana, quem vê o meu status, né, o seu Pedro, a Rosa costuma ver, acho que vocês viram um vídeo da minha netinha, da Kaori, aprendendo a andar. Ela tem muito medo de andar, né? Ela tem muito medo de andar. Então, a gente pegava ela assim para pôr em posição de andar e ela dobrava as pernas, ela não queria. E dessa vez ela aceitou. E ela não aceita sapato, e ela aceitou aquele tênis. E aí ela estava numa alegria tão grande. Ela não consegue andar sozinha ainda, precisa da mãe e do pai estar segurando. Mas ela estava numa felicidade. E eu comentei com a minha amiga, comentei com outras pessoas, eu falei, a gente deveria mesmo aprender com os bebês. Porque ela ainda não sabe andar. Ela sabe que ela é dependente do pai e da mãe. Mas ela está comemorando. E quando chega a primeira dificuldade na nossa vida, o que a gente faz? Não quero mais, tá chato. Não quero mais, tá chato, não gostei disso, não gosto. E nós paramos para comemorar as nossas vitórias? Porque falamos muitas vezes, e é muito comum falarmos das nossas
caídas. Mas e as nossas vitórias? Tem que comemorar. Ao longo do nosso dia nós temos mais caídas ou vitórias? Com certeza vitórias. Só para estar vivo. Não, e as coisas que você faz. Eu não sei o que foi que fizeram ontem, um negócio que não foi legal, e eu ia falar para a pessoa, olha, isso aqui não é legal. Depois eu falei, respira, Sônia, respira, que isso não vai fazer diferença no fim da tua vida. Aí eu saí, não falei nada, e depois eu falei, uau, consegui ficar quieta. Consegui ficar quieta, porque às vezes é importante falar. Mas às vezes não vai fazer diferença nenhuma. Eu estava fazendo estágio, gente. Eu ia falar para uma estagiária, olha, isso aqui não faz. Eu era professora ali? Eu não era professora, eu não tinha nada que falar. E eu consegui ficar de boca fechada, coisa que é difícil para mim. Aí eu falei, comemore essa vitória. Parece pequena, mas é a vitória. E cada um sabe o que precisa comemorar. Quanto custou para chegar ali? E o que precisa comemorar? Porque talvez isso que eu falei para a maioria de vocês é tipo, ué, mas Sônia, é óbvio que você não tinha que falar nada. Talvez porque vocês estão bem resolvidos nisso, mas eu não. Então nós sabemos o que não está bem resolvido dentro de nós. E é importante. Contaram para ele mesmo, que foi a mãe dele que deu essa recomendação para ele. E eu não lembro se era o padre, alguém que fez uma ofensa a ele, não lembro qual foi a ofensa. Ele queria responder. A mãe falou assim, quando você receber o tipo de ofensa assim, você enche a boca de água. Só solta quando passar a vontade de responder. Certo? Contado por ele mesmo. Fica com a boca cheia, você pode responder. Depois passa, né? E às vezes a resposta imediata. Sim. Agora, se eu sou professora naquele momento, é obrigação minha falar para a aluna, isso não se faz ou não é obrigação? É óbvio que é obrigação, porque eu estou como uma educadora. Mas eu não é. Ele tem que ser o bispo, eu acho que ele tem que ser ativo. Sim. Acho que esse medo de responder as coisas, discutir uma coisa, você responder e discutir um assunto com a cara é importante. E você sabe que é engraçado, né? Quando eu montei a palestra, deu 1 hora de palestra na minha cabeça, tá? De repente o assunto voa, assim. Mas uma coisa que eu pensei muito dentro disso que você está falando é como às vezes a gente confunde as atitudes de Jesus, né? Jesus era um cara pacífico, mas Jesus era passivo? Não, era Ele era Passivo. Jesus era passivo? Mas pacífico ele era? Mas Jesus tinha atitudes. Porque uma pessoa passiva, ela não tem atitudes. É a alga que eu falei. Vai para um lado, vai para o outro, aceita tudo. Por que a pessoa aceita tudo? Ah, porque dá menos trabalho, né? E aí quando nós pegamos o livro dos Espíritos, tá lá na questão 100. A pessoa morna, a pessoa que não tem atitudes, está em qual categoria? Espíritos inferiores, espíritos inferiores. Pegou o chicote, não pegou? Pegou o chicote. Porque ele tinha atitudes, não tinha? E quando precisou mandar o Pedro abaixar a espada, ele mandou. Porque ele tinha atitudes. Ele era pacífico, mas não passivo. E é isso que nós temos também que reparar em nossa vida. Nós somos pacíficos, passivos, ou nenhuma das alternativas, né? Isso é importante. Queridos amigos. Só antes de terminar, posso ler uma poesia aqui chamada Claro. Cardoso, que eu não conhece. Essa poesia do José Soares Cardoso, que não conhece, é maravilhosa. Ela chama Onde está Deus? Onde está Deus? Perguntou o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem é ele? Responde as preces materialistas. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente onde o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá, com a segurança de quem afirma, porque tem certeza: eu vejo Deus no livro da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemple Deus brilhando nas estrelas,
no olhar das mães, fitando os olhos dos filhos seus. Nas noites de luar claras e belas, em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores, nos prados, nos astros ao lado do infinito. Escuto Deus na voz dos namorados, e sigo Deus na lágrima dos aflitos. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia. Encontro Deus na criatura boa, e sigo Deus na fase da alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, percebo Deus na dor irmã, escuto Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto de bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus em toda a parte, que tudo fala dos poderes. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sigo Deus. Mas onde eu sigo Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu corpo coração. E esse é um grande desafio, entendermos que Deus está dentro de nós, que às vezes parece que é muito mais fácil enxergarmos o Deus além do que o Deus que está dentro de nós. O Deus de um pai carinhoso que cuida da filha, o Deus, sabe, que habita dentro de nós. Nós estamos enxergando esse Deus? Estamos valorizando esse Deus que habita dentro de nós? Saber usar esse amor que se dedica a Deus. Você está falando, eu estou com vontade de falar uma coisa, não sei se eu estou errado. Fale. Mas quando você diz amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou ser bem simples no que eu estou pensando. Eu sou técnico, eu sou objetivo naquilo que eu vejo, assim, sabe? Amar a Deus sobre todas as coisas, como a si próprio, não é? Quer dizer, eu tenho um potencial amar a Deus sobre todas as coisas, como a si próprio. Para ser eu tenho que estar na altura desse amor, enxergar esse amor, porque a única forma de eu fazer uso desse amor é estar em movimento. Deus quer que eu me movimente, né? Ele quer que eu faça coisas para me estar à altura desse amor. Estando à altura desse amor, eu posso dedicar esse amor ao meu próximo. E não é dizendo o que tem que ser feito, é dando exemplos. Vê o que eu estou fazendo e faz igual, que é o caminho. É o que ela está falando, são coisas que aconteceram há anos atrás, matava-se pessoas, ninguém sabia. Exato. Ninguém vai continuar dessa forma, né? Tá vendo como a mente de cada um vai para um lugar? Do matemático, do estudioso, a mente de cada um vai para um lugar. O importante é cada um buscar o seu rumo, o seu caminho, a sua direção, e que as nossas metas tenham sempre Deus à frente, que aqui em 2025 consigamos fazer diferente e levar essa diferença para os séculos e pela eternidade que temos à frente. Obrigada, queridos amigos. Muito obrigada.